Jesus. Vamos meditar um pouquinho hoje aqui, irmãos, sobre a aliança inquebrável entre Deus e o homem. Oh, glória a Deus. Quebra ela. Quero ver. Quebra não. Ezequiel 16, no livro de Ezequiel 16, lá no capítulo 16, no verso 60 e 62. Aleluia. Ei, Jesus amado, nós recebemos. Aleluias. Abrimos o coração para receber, amém? Amém. Ezequiel 16, lá no verso 60, diz assim, irmãos. Vamos já colocou ali, né? Então, contudo, eu me lembrarei do meu concerto que contigo fiz nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo um concerto eterno. Lá no 62. Porque eu estabelecerei o meu concerto contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Tá bom, para completar, então, ainda vou ler com os irmãos lá em Isaías 54. Isaías, um pouquinho para frente, né? Isaías capítulo 54, verso 10. Acho que até mandei mandando aí para os irmãos. 54, 10. Acompanha comigo. Isaías 54, verso 10. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida. A minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Aleluia. Glória a Deus. Compaixão de ti. Amém? Poder sentar no irmãos. Que aliança é essa, irmãos? Quem pode fazer aliança dessa? Nosso tempo não vai dar para completar igual eu queria certinho aqui, mas eu vou dar uma abreviada aqui, tá? Para ver se nós conseguimos, pelo menos os irmãos conseguem pegar o entendimento aqui da mensagem, captar aqui o Espírito Santo falou comigo aqui e quer falar com os irmãos, amém? Porque o Espírito tem que usar o vaso aqui para o vaso conseguir usar, né? Ser usado por Deus e transmitir aqui para os irmãos. Os irmãos já sabem, não tem que nós transmitir algo que nós não recebemos. Às vezes nós podemos até tentar, mas não consegue não. Melhor não subir, né? Melhor só descer, né? Desce, tem que descer na olaria de Deus. Mas Deus, descemos e subimos, porque nós cremos que Deus está nos usando. Amém? Essa aliança inquebrável, ou aliança eterna, entre Deus e o homem, teve início antes da criação do mundo. Esse é um projeto de Deus. Isso foi um projeto de Deus. Deus olhou lá e falou assim: eu vou fazer. E é lá naquela terra. Naquela terra. Eu fiz uma terra legal. Vai ser naquela terra. Eu vou fazer esse concerto. Eu vou fazer o conceito, na verdade. Um projeto de Deus de criação. Primeiramente de criação e depois de redenção. Os irmãos já vão entender por quê. Mas antes um pouquinho aqui, irmãos, sobre essa aliança. O que é essa aliança? Né? Eu até olhei esse texto aqui e falei: meu Deus, mas está muito parecido com o que está acontecendo hoje nessa igreja aqui. Aliança para lá, aliança para cá, né? Tem aliança aí, Cristiano? Tem aliança aí. E hoje não é nem pedido mostrar aliança, mas tem aliança aí, tá? Amém? O que é uma aliança, irmãos? Não é aquela do dedo dela, eu estou falando da outra aliança. Amém? Essa aliança aqui, né? Aliança, vamos dar uns sinônimos aqui, né? Vamos descrever aqui um pouco essa palavra aqui para nós aprendermos. Nós já aprendemos hoje aqui que é um casamento, né?
Casamento tem que ter aliança, né? É aliança. Já viram? Quando a gente faz, né, aquele casamento mais demorado, não é aliança, é redondinho, não tem fim, não acaba nunca, então é sempre aliança para sempre. Então, isso é aliança. Então, mais o que, irmãos, que nós podemos definir como aliança? Vamos dizer aqui, um acordo entre as partes. Ó, que bonito! Fizemos um acordo entre as partes. É um compromisso. Aliança é um compromisso. É um contrato. Firmei um contrato agora com o irmão. Estou aliançado aqui com o irmão. É um pacto. Fiz um pacto com Deus e com os irmãos. Estamos aliançados. É o que? Um tratado. Houve um tratado. Está aliançado lá aquele povo com aquele outro povo. É um tratado. E por fim aqui, né, por fim das minhas palavras aqui, né? Gostei mais disso. A aliança aí continua. Isso é muita coisa. É a união, a unidade. É onde Deus investe bastante nessa união. Amém? Nessa aliança através da união dos filhos de Deus. Então, Deus nos mostra que a aliança é algo precioso e muito grande. Tanto que é o projeto dele. Antes dele fazer o mundo, ele olhou lá e falou assim: eu vou fazer aqui o meu projeto. E começou o projeto dele criando um homem. Oh, coitado. Criando um homem, essa coisa linda, né? Você fazer bem bonito, igual eu. Igual eu, não igual Deus. Fazer esse projeto bonito aqui, ó. Olha que beleza que eu fiz. Maravilha. O homem ficou nervoso, né? Sozinho, não dá, né? Dá um jeitinho, né? Alguém aí foi lá e fez a mulher mais bonita, né? Meu Deus do céu. Amém. Perto do homem, né? Ele ficou todo feliz. Nossa, Deus, o Senhor é demais, demais. Que beleza. E fez lá, né? Iniciou toda a criação dele. E a primeira aliança é a da criação. Então, esse homem era chamado, o nome dele, irmãos? Adão, meu pai. O outro Adão, né? Mas começou ali com Adão. E a mulher era Evinha, né? Evazinha, aquela mesmo, né? Ajudou Adão. E ali estavam os dois. Por que essa aliança era tão importante? Porque essa aliança é a aliança da criação. É a aliança onde Deus olhou e falou assim: eu vou ter um relacionamento. Essa aliança de Adão, eu até notei aqui, que ela é tão importante. É a aliança original. Olha, é original. O Adão era original, né? Os outros Adão não era muito original. Nós não somos muito original. Nós não somos muito original, mas, né, ali iniciou tudo. É aliança original, onde Deus falou assim: eu vou ter uma aliança diretamente, um relacionamento direto entre o homem e Deus, que é o que Deus está querendo conosco. Calma, nós vamos chegar em nós, tá? Mas essa é a chamada aliança da criação. Mas aconteceu o que, irmãos? Foram lá e quebraram a aliança. Mas meu Deus acabou de criar ali. Deus deve ter ficado muito triste, irmãos. Eu criei agora. Todo o meu projeto é tão grande. Imagina até hoje o projeto de Deus tivesse acontecido nós lá no jardim. Que maravilha, pai. O jardim do Éden é muito bom, só comer fruta igual aquele bosque. Não tinha nada melhor. Mas foram lá e quebraram. Mas eu pego esse Adão. Mas quebraram a aliança. Mas Deus já tinha preparado. Deus é muito sábio. Deus é muito sábio. Deus já tinha preparado a redenção. Aleluia. Graças a Deus. Mas já era, não estava mais aqui. Mas Deus preparou a redenção. E foi dando graça. Mas calma lá, antes, um pouquinho aqui, né, da redenção. Eu só informei aqui porque o projeto de Deus, eu disse ali no início que é criação e redenção. Então ele fez um projeto bem feitinho. Aliás, tudo que Deus faz, mas ele faz perfeitamente. Às vezes nós erramos, nós falhamos, e ficamos criticando. Mas o que aconteceu? Não, é nós que fomos lá e estragamos o projeto. Irmãos, foi Deus que mandou a Eva comer aquela fruta? Não. Adão não podia ter impedido? Podia. Mas não,
Eles quebraram. Então nós é a mesma coisa. Nós vamos lá e quebramos a aliança que nós fazemos. E mesmo assim Deus tem misericórdia de nós e criou aí o projeto com a redenção. Glória a Deus. Graças a Deus. Senão eu estava na roça. Nós não podíamos estarmos aqui, né, irmãos? Então Deus criou essa aliança e nós sabemos que nós podemos ser essa pessoa abençoada. Essa aliança foi criada inclusive por um descendente, tá? Essa aliança da redenção foi criada inclusive, né, foi executada inclusive por um descendente lá da terra de Jessé, que é Jesus, né? Jesus veio lá daquela descendência. Talvez as pessoas não sabem, mas vieram lá e já pregaram aqui esses dias sobre isso, né? Não sei se foi o irmão Luiz que estava falando assim. Mas houve lá, né, uma geração toda lá, né, onde nasceu de lá, né, e veio chegar até Jesus ali para nos trazer essa graça. O Senhor permitiu. Mas antes de chegarmos ali a Jesus, irmãos, houve a aliança da preservação. Eu só vou citar aqui por cima, né, essas palavras. Vou passar uns minutinhos só, tá? Aliança, só para os irmãos entenderem melhor, tá? Então, aliança da preservação, né? Então, o homem foi lá, né, errou, falhou, quebrou a aliança. Deus foi lá e estabeleceu, falou que tem que trabalhar, beleza, a mulher também, sofrer, dar à luz, né, ter filhos, né, também, né? Mas lá naquele mesmo tempo o Senhor disse que haveria um que pisaria a cabeça da serpente, um filho de mulher que pisaria a cabeça da serpente, que é o nosso Senhor Jesus. Depois nós vamos relembrar isso aí, amém? Mas Deus ainda fez a aliança da preservação ou conservação. Deus, olhando para aquela humanidade que foi crescendo e ficou toda depravada, povo depravado, toda, né, aquela nação, aquele povo estava depravado. Deus não aguentava mais ver aquela adoração aos outros ídolos, aquilo que abomina, né? Deus abomina, adorar outros deuses, Deus abomina. Nós temos que saber disso. Abomina. Então, Deus não aceita. Mas eu não adoro outro Deus. Alguém que adora outro Deus? Não, ninguém levantou a mão. Que legal. Assim nós adoramos, sim, irmãos. Hoje não é dia de falar disso, mas nós adoramos sim. Mas eu vou dar umas dicas, tá? Sabe aquele que gosta mais do carro do que de vir na igreja? Sabe que gosta mais da casa dele do que vir na igreja? Sabe? Aquele que gosta mais de ir na festa do que vir na igreja? E que viu o cantor lá do que vir na igreja? Já está tendo outros ídolos aí, né? Adorando mais do que a Deus. Tudo aquilo que nós adoramos mais do que a Deus começa a tornar ídolos para nossas vidas, amém? Mas Deus mesmo assim preservou esse povo. Deus mesmo assim preservou essa humanidade. Ele não quebrou a aliança dele, irmãos. Ele foi lá em Noé e fez o que, irmãos? Com Noé que ele demonstrou isso. Ele foi lá e vou dar um jeitinho nesse povo aqui, né? Jogou uma aguinha ali, eles morreram afogados. Um pouquinho água, só encheu até lá no céu. Então matou todo aquele povo e Deus arrumou um jeitinho. Noé lá, né, aquele maluquinho lá, vocês falaram. O povo falava que ele era maluquinho. Fez a arca lá e preservou ali a humanidade e os animais ainda, né? Fez tão bonitinho, acho que ele ia perder, o que é isso? Né? Fez ali e preservou a humanidade. Então essa é a aliança da preservação. Deus não aguentou aquele povo depravado, amém? E ele, olha que ele viu aquilo, só aquele povo de boi, Deus olhou assim, ficou bem triste, falou assim: eu prometo, né, que eu nunca mais vou acabar o mundo aí, né, esse mundo aí com água, né? Não vou mais jogar água aí para acabar. Então quando chover muito, não fica tranquilo, não vai alagar tudo não, tá? Só alaga um pouco para matar um pouco do povo aqui. Muitos que não tem culpa, né, mas outros que, né, Deus está triste, né, com muita coisa que está acontecendo, que os irmãos sabem o que é, né? Muita coisa, Deus já está muito triste, já está acontecendo tantas coisas, irmãos. Não se iluda não, às vezes nós ficamos dentro da igreja, meu Deus, que é isso que está acontecendo? Meu Deus, olha quanta gente morreu. Agora esses dias, né? Como é que é? Tempestade de fogo, naquele país, mas queimou a cidade. Eu estava brincando com ela, eu já vi pegar fogo no mato, já vi pegar fogo não sei aonde, na gasolina, no carro, veio pegar fogo na cidade, cara. Queimou prédio, lembra daquela? Passou naquele lugar chique, nossa senhora.
Um lugar de rico lá, e passou na ilha lá e queimou tudo aquela cidade, não sobrou nada. Meu Deus, acho que Deus está bem feliz com aquela ilha, né? Caribe, meu Deus. Então, irmãos, olha aí, então a gente não entende, né? Mas Deus sabe o que é. Então Deus prometeu, né, não mais destruir essa terra aí com água, lá em Gênesis 8:20, tá? Em terceiro lugar, nós vemos a aliança da promessa, né? Olha que maravilha, agora todo mundo ficou feliz, né? Promessa que ele fez com Abraão, Abraão, Gênesis, lá no livro de Gênesis, capítulo 12, Deus começa a falar: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lembra quando ele olhou para o céu? Olha para o céu, olha lá, Abraão, você vai contra a estrela, assim será a sua descendência. Olha para a areia do mar, assim será a sua descendência. Nossa, já está quase, né? Chegando na areia do mar. Amém? Mas está aí a promessa de Deus, cumprida no nosso meio. Aleluia. Deus, aleluia, cumprindo a promessa dele. E vem também a promessa da aliança através da lei. Tem lei, irmãos, né? Depois o povo vai ficando rebelde. Deus fez lá com que houvesse a promessa, né? A aliança através, né, dessa lei que foi usado o nome de Deus, Moisés. Lembra, irmãos? Vai lá, Moisés, escreve essa tábua aí, né? Põe essa tábua aí, o povo tem que obedecer essa tábua. Amém? Depois quebrou a tábua, né? Escreveram uma pedra de novo, né? Amém? Mas houve ali, cumpriu a vontade de Deus, mostrou, estabeleceu a vontade dele através daquilo que ele quis, através do servo dele Moisés. Ele fez com que o povo conhecesse a vontade dele, que era, né, escrita ali naquela tábua dos mandamentos. Quantos mandamentos? 10? Escreveu lá 10 naquela pedra. Nossa, para nós guardar os 10, irmãos. Meu Deus. E fez a aliança do reino. Quando começou os reis, lembra? Começou lá um monte de reis, né? Rei Davi, rei Saul, rei Salomão, né? E veio vendo rei Dário, veio vendo um monte de reis lá para cá, né? Então é aquilo que Deus instituiu. E o povo precisava de rei, então Deus permitiu que tivesse um rei. Então é através dessa graça que o Senhor começou a implantar e já começou a estabelecer a redenção para o povo. Tudo começou ali em Davi, né? Logo que Deus tratou ali com a família de Jessé, então Deus foi tratando e já trazendo para que o filho dele nascesse para cumprir a nova aliança. Todas as alianças foram maravilhosas para Deus dar continuidade com essa aliança eterna, não quebrar a aliança, amém? E Deus nunca quebrou. Pode ver que Deus sempre renovou as alianças. Renovou com, né, nós aprendemos aqui com quem? Lá, irmãos, aliança com Adão, Arão, Noé, Arão, Davi, agora, e assim foi renovando, Moisés. Então foi renovando a aliança e veio até chegar a nós. Vamos chegar até esse momento aqui para nós pararmos um pouco para aprender. Então dessa descendência, então, conforme eu já disse, né, fez com que viesse Jesus para que nós pudéssemos ser abençoados com a nova aliança, irmãos. Aí que chegou em nós, graças a Deus. Graças a Deus que chegou em nós, amém? Mas aí nós olhamos assim: Jesus, por que o Senhor morreu? Por que o Senhor sofreu? Graças a Deus, mas que Deus fez isso por nós. Não, nós não poderíamos estar aqui. Mas agora o Senhor nos dá essa graça, essa liberdade de nós sermos os filhos aliançados com Deus. Nós não poderíamos, mas agora nós podemos, porque o Senhor Deus permitiu que viesse aqui o próprio Filho dele, conforme está lá em Lucas, né, capítulo 1, 32, amém, para que pudesse se cumprir a aliança do Senhor com o Rei dos Reis, amém? Ali estava tendo aliança com os reis, depois disso veio o Rei dos Reis,
conforme Jeremias, Ezequiel, né, até o profeta Davi, né, até antes um pouco, já foi declarado e demonstrado e anunciado que nasceria aquele que iria salvar, aquele que iria redimir o povo dos seus pecados. E não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Deixa eu te contar aqui como é que é essa aliança de Cristo. Jesus Cristo é a nova aliança. Esta aliança, eu vou ler aqui um texto que eu peguei. Esta aliança fala de redenção, amor, unidade, eternidade. Eu estava falando de Jeremias, né, 31, Ezequiel, nós lemos. O alvo de Deus, ao longo da história, é estabelecer unidade e comunhão com o seu povo. Essa união só poderá ser estabelecida por intermédio de Jesus Cristo. Lá em Mateus, agora, no Novo Testamento, 26, 28, que é um com o Pai. Lá diz, eu sou um com o Pai. É domingo passado, né? Nós falamos disso, né? Eu oro, Pai, para que eles sejam um como eu sou um contigo, né? E assim, né, nós somos somente um e adoramos ao mesmo Deus. E assim nós lemos lá todo o texto. Um com o Pai, e quer que sua igreja também esteja unida nele, em santidade pelo Espírito Santo. Esse pacto original em Israel se estende a todos os povos da terra, para que sejam pela fé pessoas unidas no mesmo amor, conhecimento e obediência a Deus, conforme nós aprendemos em Hebreus 8, 10. Agora, irmãos, que nós somos esses filhos, que recebemos essa promessa sobre as nossas vidas, nós podemos nos alegrar e dizer, eu recebo, amém? Sem dúvida no coração nós dizemos, eu quero. Eu não estou falando aqui alianças, porque eu gosto do irmão, eu não gosto do outro irmão. Ainda tem isso aqui? Não tem, né? Aqui não. Graças a Deus, a nossa não tem. Então, nós ouvimos muito essas coisas, né? Então não tem aliança aí, irmãos. Nós estamos falando aqui de uma aliança que Deus fez com o seu povo, uma aliança que cada um de nós temos direito e nós podemos ser abençoados por essa graça do Senhor. Basta nós olharmos para o Senhor e começar a dizer para Ele, eu quero fazer parte desta aliança. E eu quero te dizer algo mais, se nós não fizermos parte dessa aliança, se nós não entrarmos nessa unidade, não vamos entrar lá no reino de Deus. Nossa, isso é pesado, pastor. Está muito forte isso aí. É isso aí, irmãos. Infelizmente nós não podemos falar diferente da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que só há um caminho. Servir só há um Deus, não tem como servir dois. Nós precisamos escolher o que nós vamos preferir. Renunciar às vezes muitas coisas, igual nós já falamos, né, no final de semana antes da nós ir para Rondônia, nós deixarmos muitas coisas que têm ainda nos impedido de servir ao Senhor. Vamos começar a falar isso para as pessoas, irmãos. Isso está inquietando, isso está incomodando. Nós que somos filhos de Deus, nós temos que estar inquietos. Nós não podemos estar, aleluia, conformados com o que nós estamos vendo aí fora. Nós precisamos apregoar e continuar gritando que o Senhor Jesus morreu para salvar esse povo, que o Senhor Jesus morreu para redimir a igreja dele, para redimir o filho dele, senão não há condições dele receber essa graça do Senhor. Mas hoje o Senhor Jesus está dando condições. Glória a Deus. Nós estávamos aqui lá em Rondônia, eu estou lembrando recente, na Santa Ceia do Senhor, e ali nós fizemos um ato maravilhoso e as pessoas estavam ali recebendo o sangue do Senhor Jesus. E eu vi que muitos ali, aleluia, se encheram do temor e da graça e começaram a receber o sangue do Senhor Jesus. E eu vi que o Senhor Jesus estava ali lavando muitas vestiduras. O Senhor Jesus estava ali aliançando com muitas vidas. Glória a Deus. E Ele está fazendo a mesma coisa nesse lugar. Ele fez aqui, né, no dia 6, né, no início do mês.
E Ele continua fazendo, e Ele vai continuar fazendo nesse lugar, irmãos. Ele quer aliançar a sua igreja. Sabe essa unidade que falou aqui? É isso, irmãos. É isso que nós estamos declarando. É uma aliança do Senhor que atinge, que nos abrange, que, aleluia, investe sobre a sua igreja, para que nós possamos ser fortes, para que nós possamos receber o que o Senhor Jesus tem para a nossa vida. Essa nova aliança é para todo aquele que olhar para o Senhor Jesus e dizer: eu amo estar na casa do Pai. Receba essa graça do Senhor, amém? Que essa aliança possa ser estabelecida em toda a casa. Aleluia. Que essa aliança possa ser estabelecida em cada coração. E que toda a vida possa saber que é o Senhor Jesus que dá condição. Não fica fora da aliança, não, querido. Entra nessa aliança. Não fica fora, não participe. Vai chegando o dia em que nós celebramos em memória a morte do Senhor Jesus. Não fica de fora, não. Esteja fazendo o que for. Larga tudo. Fala: eu não posso ficar. E venha para perto do Senhor Jesus. Eu quero renovar a minha aliança. Tem pessoas ainda dizendo, achando que não precisa. Besteiras, participando de Santa Ceia. Você pega essas coisas, tanto faz. Eu vou na igreja, volto, é mesmo, tanto faz. Tanto faz vir, não vir. Mas aquele que quer ter uma aliança com o Senhor, ele sai do seu lugar, o Espírito Santo inquieta, e ele vem e senta à mesa, aleluia, e começa a ser lavado, e começa a ser purificado, e começa a ser cheio, e Deus começa a dar o melhor para a sua vida. Ele começa a ver a diferença da forma que ele é e agora como é a sua casa. Deus começa a abençoar de tal forma, irmão, não só materialmente, mas espiritualmente, e a pessoa começa a ver o Espírito Santo do Senhor, aleluia, fazer a diferença onde ele está. Aleluia. Aonde pisar, Deus faz a diferença na sua vida. Amém? Que essa aliança de redenção, que é a morte do Senhor Jesus, que realmente tenha valido, que tenha, aleluia, sendo verdadeira, para que você possa receber essa aliança do Senhor. O Senhor Jesus não morreu em vão. O Senhor Jesus veio e morreu por nossa causa. Não adianta nós ficar olhando assim e falando: Jesus morreu pelos pecadores. É os pecadores aí. Eles lá. Não, eu mesmo. Põe a mão no seu coração, bate. Assim: eu sou pecador. Eu sou pecador. Não vai falar o contrário. Gostaria, de falar, né? Mas lutando contra o pecado. Fala: mas lutando contra o pecado. Mas lutando contra o pecado. Amém? Para alcançar a redenção. Glória a Deus. Amém? Porque o Senhor vai permitir. Todo aquele que continuar lutando contra o pecado vai vencer. Amém? Vai ter fases? Vai. Mas o Senhor Deus vai dar recompensa. Eu quero ainda compartilhar com os irmãos algo maravilhoso aqui, para nós concluirmos aqui. Deus estabeleceu aliança eterna com o seu povo. Ao longo da Bíblia vemos que Ele concedeu a graça e vida, redenção. Agora sabemos que isso se cumpriu plenamente em Jesus Cristo. É lá, irmãos. E hoje, por meio da fé nele, através do Espírito Santo que habita em nós, podemos ter comunhão com Deus e viver em conformidade com a vontade e o seu propósito. A vontade de Deus. Mas se falharmos, tipo acidente, né, irmãos? Acontece, né? Mesmo quando falhamos, Deus não falha. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele é sempre fiel. 2 Timóteo 2,3, né? 2,3. Eu até tinha copiado ele aqui. 2,3. Se somos infiéis, Ele permanece fiel.
pois não pode negar-se a si mesmo. Esse é o nosso Deus, irmãos. Glória a Deus. Ele sempre é fiel, é eternamente leal à sua aliança e assegura o seu compromisso de manter um relacionamento com o seu povo. Ele espera que continuemos comprometidos com Ele. Firme agora a sua aliança com Deus, em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé. Deus é maravilhoso, irmãos, e Ele quer que nós renovamos essa aliança. Amém. Feche seus olhos um pouquinho. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus quer que nós firmamos essa aliança com Ele. Que jeito? Permanecendo em Cristo, assim conseguiremos ficar firmes e fiéis a esta aliança que Ele nos propõe. Ele é um Deus de aliança.